Boa noite a todos. Que a paz do Senhor esteja em nossos corações, hoje, amanhã, sempre. Graças a Deus. Gente, hoje, nesse dia de feriado, né? Todos nós podíamos estar em outro lugar, uma festa, curtindo alguma coisa, e estamos aqui, na Casa Espírita. Viemos buscar, né? Nutrir a nossa alma de energia, para que a gente possa lá fora colocar em prática aquilo que aqui aprendemos. Tá bom? Hoje eu trouxe um tema, gente, passível a todos nós, a ansiedade. Todos nós somos passíveis da ansiedade, né? Ainda mais se tratando dessa vida atribulada, dessa vida contemporânea que vivemos, né? A ansiedade está em nós. Quando reencarnamos hoje aqui, a gente já está inserido nesse processo. A ansiedade vai nos acompanhar no proceder da nossa vida, sempre. Sempre que tivermos, né, frente a uma situação de perigo real ou imaginário, quer dizer, o que a gente está imaginando na nossa mente ou o que está prestes a acontecer. Então, essa situação acaba nos trazendo uma situação ansiosa, né? Nos deixa ansioso. Olha a moça na imagem, né? Ela está frente a uma situação de uma ansiedade normal. O que é uma ansiedade normal? É aquela ansiedade que a gente vai sofrer frente a algum obstáculo, alguma adversidade da nossa vida e que a gente vai passar. Então, isso é uma ansiedade normal. A moça, né? Expressão apreensiva, roendo unha, né? Frente a uma situação dessa. Vamos dar alguns exemplos aí, para a gente entender um pouco. Os não que a gente recebe no nosso dia a dia. Como que a gente encara os não que nós recebemos? Será que a gente encara bem esses não? Né? Um não na nossa convivência com as pessoas no trabalho, com a nossa convivência com os familiares. Como é que é essa nossa relação? Será que a gente encara? Toda vez que vem esse não, a gente sofre dessa ansiedade. E isso pode nos parar, né? Pode nos fazer um mal, ou a gente lutar, né? A gente passar por esse obstáculo e conseguir vencer. Vencendo, gente, a gente vai evoluir. Tem aquele filme A Procura da Felicidade, do Will Smith. Tem uma cena do filme bem interessante, que o menino está lá jogando basquete com o pai e tal, e ele erra muito, né? E o pai fala para ele que ele não vai ser capaz de jogar. O menino joga a bola para o lado, senta lá, né? Gerou uma certa ansiedade nele, ele se entregou. O pai, percebendo a situação, viu que ele fez uma coisa errada, né? Foi lá e disse para o menino: nunca deixe ninguém lhe dizer um não, especialmente quando sou eu, nem eu, né? Que o pai sempre quer o bem para os filhos. Então ele diz isso: não deixe ninguém nunca dizer um não para você. Então a gente vai sofrer essa ansiedade no não, só que a gente tem que ter a perseverança de passar, gente. A gente tem que lutar pelo melhor, pela nossa evolução. Por isso que a gente não pode se entregar. Se entregou, a ansiedade já não é mais normal. Não é normal. Um outro exemplo são as fases que passamos no decorrer da nossa vida. Porque nós somos lá adolescentes, a infância e a adolescência, né? Na infância e adolescência, a gente passa por aquele processo de mutação do nosso corpo, e tudo isso vai deixando a gente ansioso, vai gerando essa ansiedade em nós. Toda essa situação.
na qual, né, a gente vai se descobrindo. Uns lidam mais fácil com isso, outros não, né? E também tem o processo da profissão. É ali que a gente vai escolher o que nós vamos ser. Na verdade, gente, a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. Então, é uma escolha muito importante nessa fase. E isso vai nos gerar uma ansiedade, né? Tudo isso vai gerar. O que eu vou fazer? O que eu vou ser? Meu pai quer uma coisa, eu quero outra. Então, tem uma série de fatores envolvidos nisso, né, que gera uma ansiedade em nós. Passando para a vida madura, né, você passando desse processo, aí você vai fixar a sua profissão, você vai firmar, trabalhar nela. Trabalhando nela, você vai ter que constituir sua família, né? Você vai ter que constituir. Hoje você é filho. Aí amanhã você vai ter que ser o dono do seu nariz. Você vai ter que começar a formar opinião, fazer a sua própria família, não ser mais filho. Filho ficou lá para trás. Então a vida madura te impõe essa necessidade. E a gente necessita disso. Isso vai gerar ansiedade, sim. Vai gerar. A ansiedade normal, né? E que a gente vai ter que passar por ela. Firmando, gente, né? A gente vai conduzir a nossa vida e vamos chegar lá na terceira idade, lá na frente. Chega lá, você já trabalhou muito, você encaminhou teus filhos, né? O que eu vou fazer? Vou parar de trabalhar. Parar de trabalhar, né? Vou parar de trabalhar, não quero nunca mais ver esse trampo na minha frente, né? Esse serviço chato. Isso não é a solução. Na verdade, você está se entregando. É parar de trabalhar e vai começar a sofrer os males. Vai sobrecarregar o seu corpo. A ansiedade, ela se instala primeiro na mente, que é um sentimento, e essa energia vai se instalar no nosso corpo, né? Ela vai impregnar no nosso corpo. Aí você vai começar a sentir os males dessa ansiedade. Então, um trabalho, gente, não significa que você vai trabalhar recebendo dinheiro, né? Trabalho remunerado. Pode ser um trabalho, uma ajuda a um doente, uma pessoa necessitada, um parente que está em dificuldade. É um trabalho. Arrumar um jardim, enfim, fazer um serviço de uma casa. Tudo é trabalho. Tudo que você beneficia ao próximo é trabalho. O importante é nós sermos útil e não deixar esse sentimento, que muitas vezes nos impulsiona, nos paralisar, nos deixar preso, como a gente vai ver agora, nas causas. Olha lá. Causas da ansiedade. Gente, aqui, você já saiu daquele processo, daquela ansiedade normal. Você já vai entrar numa ansiedade tóxica. É aquela ansiedade que vai impregnar na sua mente, aonde você não vai conseguir se libertar dela. Você até vai conseguir passar, mas ela vai ficar impregnada na sua mente. E isso vai atrapalhar você no desenvolvimento da sua vida. Vai atrapalhar. Atrapalha no trabalho, atrapalha na vida familiar, enfim, em todas as ramificações da nossa vida. Atrapalha. Primeiro aspecto, né, são 2, 3, mas o terceiro é pouco, ocorre muito pouco. Mas, principalmente os 2 primeiros. São as vivências interpessoais. As vivências interpessoais. É tudo aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Tudo aquilo que a gente vivencia. Todas aquelas coisas que não ficam bem acertadas, que marca a gente, e a gente não consegue mais andar para frente. O término de um relacionamento pode ser uma causa, a demissão do emprego, prejuízos, enfim, diversas coisas aí podem acontecer na nossa vida, que vai nos marcar, né? Vai nos marcar, e aonde a gente vai fazer isso aqui, ó.
descontar, gente. Descontar no quê? Na comida. A gente vai comer demais. A gente vai ou comer de menos, ou a gente vai ter insônia. Enfim, a gente não vai conseguir mais viver normalmente a nossa vida. Isso vai nos atrapalhar. Essa ansiedade tóxica nos atrapalha. Segunda causa. Primeiro são as vivências interpessoais, o segundo, traumas de infância. Os traumas de infância. Esses nos marcam profundamente. E aonde, gente? A gente tem que ter a serenidade e a força de lutar contra esses traumas de infância. Eles vêm, muitas das vezes, para a gente melhorar, para a gente ser melhor. Porque você imaginou se você não tivesse esse trauma, como você seria? Às vezes você seria uma pessoa arrogante, bem mais arrogante. Esse trauma vem e te traz uma humildade. Você vira uma pessoa humilde, né? Ele acaba te beneficiando num segundo momento. Você vai entender isso depois de muitos anos passados, às vezes. Muitas das vezes, meses. Às vezes, dias. Isso depende de cada um. Isso não é uma regra, né? Cada um tem a sua história, tem a sua trajetória. Uns lidam muito fácil com isso, outros não. Mas a gente tem que lutar. A gente está aqui para vencer, por exemplo, a perda de um ente querido, né? Um pai, uma mãe. Né? A gente tem esses princípios tradicionais, hierárquicos, de ver pai e mãe, né? Família criada com pai e mãe. Aí, a gente observa, eu não tenho pai. Mas, gente, a gente jamais fica desamparado. Jamais, mesmo que você não tenha. Vai ter pessoas que vão suprir essa ausência. É claro, a ausência do pai não vai suprir. Mas a pessoa vai suprir com amor. Né? Ela vai poder te dar esse amor, na qual você nem vai sentir. Né? Muitas das vezes você nem vai sentir isso. Você vai sentir uma saudade de ter, mas você não vai sentir a necessidade de ter fisicamente essa pessoa do seu lado. Né? Você vai desapegar, você vai soltar. E isso, de uma certa forma, é bom. Essa ansiedade, a gente controla ela, a gente tira ela. Por isso que a gente tem que lutar sempre. E a gente tem o nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio de escolher o que a gente quer. Nós temos na nossa consciência o certo e o errado. E a gente escolhe para nós o que nós queremos. A gente escolhe. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado. Eu quero o caminho mais fácil, ou eu quero o caminho mais difícil? Certo ou errado? O que eu quero para mim? Eu quero lutar ou eu quero a fuga? O que eu quero? Para a gente entender bem isso, um exemplo bem dos animais, no reino animal. Vamos voltar lá para o reino animal. O animal, ele tem aquele instinto de proteção, né? Se proteger e de lutar pela sua sobrevivência. Então, o animal, ou ele luta para sobreviver, ou ele foge. Ou ele paralisa e deixa o outro maior comer ele. Então, nós temos essas três situações. Claro que as duas primeiras são mais frequentes para nós. Essa terceira da paralisação é muito difícil ocorrer. Mas ou a gente luta, ou a gente se refugia, a gente pega a fuga, né? A gente vai na fuga. O ser humano é assim. O que a gente tem que fazer frente a essa adversidade, a essa ansiedade? A gente tem que lutar pela nossa sobrevivência, que nem os animais. Ou a gente vai viver na fuga, lá, comendo um monte, ou dormindo demais, né? Suando as mãos, rangendo dentes, enfim, uma série de coisas que vão acontecer no nosso organismo que a gente não vai controlar, né? Agora, se a gente se escolher o caminho certo, a gente vai conseguir controlar. Sim. E a gente está aqui, gente, para isso.
para a gente ser melhor, para a gente lutar e para a gente passar pelos obstáculos que ocorrem na nossa vida. A gente está aqui para isso. É por isso que a gente veio hoje aqui na Casa Espírita, para buscar esse caminho. Olha o que vai acontecer com a gente se a gente não luta, se a gente cai na fuga, né? Então, a ansiedade normal é a ansiedade que a gente luta sem sentir. A ansiedade tóxica, né? É aquela ansiedade que a causa está já em nós, a gente já está se impregnando desse male. E aqui, gente, é os transtornos da ansiedade. Aqui, a ansiedade ela não pode ser patológica, ela não pode ser diagnosticada, né? Ela não é uma doença. Quando ela vira um transtorno, aí sim, aí a ansiedade se transforma em doença. Os transtornos da ansiedade. Dores de cabeça, dentes rangendo, fadiga, dor no peito, indigestão, constipação e diarreia, transpiração exagerada, mãos frias, pressão alta, taquicardia, falta de ar, dores musculares, garganta seca, insônia. Isso é só algumas, tá? Tem muito mais causas, tem muito mais doenças que pode ocorrer conosco. Então, a medicina chinesa, ela diz que a ansiedade, ela é uma energia do nosso corpo. Então, quer dizer, ela não pode ser diagnosticada, né? E os chineses mexem muito com essa questão da energia. Então, a ansiedade ela pode ser diagnosticada quando vira um transtorno. E, gente, vamos combinar, né? Não vamos deixar chegar nessa situação, né? Vamos lutar, vamos passar, que a gente está aqui para vencer, a gente não está aqui para se entregar. Viver saudável e a serenidade. Viver saudável e a serenidade que a gente tem que buscar, né? Para não deixar chegar quando vem os transtornos. Porque quando vem os transtornos, gente, a gente vai ter que usar de 3 artifícios, né? 3 tratamentos. Tratamento psíquico, tratamento físico e tratamento espiritual. Esses 3 tratamentos têm que andar junto, senão você não vai conseguir se desvencilhar desse male. E para você conseguir desvencilhar desse male, você tem que buscar essa serenidade. Como que eu busco essa serenidade? Né? Você tem que entender a causa. Você tem que saber qual a causa desse male. Você sabendo a causa desse male, você vai começar a viver saudável, porque você já sabe aonde está o problema. Então, aí você trabalha ele. Aí você vai voltar a viver a sua vida normal. Você não vai deixar de fazer as coisas que você está habituado e que te faz bem. Olha a imagem, gente. A família, né? Bonitinha lá. A mãe, o pai, os filhos. Natureza, um sol maravilhoso. Quem que não gosta de sol? Todo mundo, né? Quem que não gosta de contemplar uma vista dessa? Todos nós. Então, a gente tem que procurar fazer coisas que nos façam bem. Uma meditação, práticas esportivas, né? Todo mundo tem que ver o que gosta. E também não adianta fazer um esporte que você vai se sacrificar. Ah, eu vou fazer um esporte, mas você gosta desse esporte? É a pergunta. Se você não gostar, não adianta nada. Você tem que gostar, você tem que se sentir bem. Então, vamos buscar um esporte, hidroginástica, yoga, enfim, diversas. Confraternizar com a família, que é muito bom. Aquele que não tem a família próximo, amigos, né?
Não pode ter a desculpa de falar que não confraterniza. Aquele ditado, a gente nunca está desamparado. A gente tem sempre pessoas ao nosso lado que vão nos dar o suporte. Por mais que seus parentes não moram aqui, mas você vai ter os amigos. Você pode fazer desses amigos uma família. Que é, gente, o caminho que nós estamos trilhando. Né? A gente está trilhando no caminho o quê? Vertical. A gente não está trilhando aqui no caminho horizontal. Nós estamos trilhando o caminho da família maior, né? A família divina, onde o parentesco praticamente vai ser nulo. A gente vai ser irmãos em essência. Isso aqui, esses parentes nossos, ficam aqui na Terra. Então a gente vai trilhar para a família maior. Eu esqueci uma... Deixa eu voltar aqui. Nas causas. Eu esqueci, eu falei de 2 aspectos, né? Vivências interpessoais e os traumas de infância. Vocês desculpam, gente, faltou um. São as causas biológicas, as anormalidades químicas do cérebro. É bem mais difícil ocorrer, mas acontece. Então, a pessoa tem a sua vida normal, passa pela ansiedade normal, vence os obstáculos, né? Vence todos os obstáculos, tranquilo, só que interiormente ela sente esse trauma. Ela sente. Da onde que vem esse trauma, gente? Da onde que vem? Vidas passadas, reencarnação passada. Lá atrás, a gente não viveu muito bem, né? Teve esse desajuste no nosso cérebro, aonde teve essas anormalidades, na qual a gente se propõe a reencarnar aqui com essa anormalidade, né? A gente se propõe e vem. Só que a gente recebe, gente, quando a gente reencarna aqui, um benefício, que é o véu do esquecimento. A gente esquece, né? É divino isso, para a gente não lembrar. Imagina se a gente lembra. Será que a gente ia conseguir superar? Difícil, não ia. Então, vem o véu do esquecimento, a gente não lembra, é onde a gente tem que ter a humildade de procurar um especialista, identificar essa anormalidade e tomar remédio. Para quê? Para compor a química do nosso cérebro. Para compor essa química que lá falta. Então a gente tem que ter a humildade de aceitar isso. Quem que gosta de tomar remédio? Difícil, né? Mas às vezes é necessário. Tem que ter a humildade de reconhecer que tem essa deficiência e tratar. É isso. Desculpa, gente. A gente falou de como buscar, né? Fisicamente, psiquicamente, espiritualmente, gente. Essa é a parte principal. É a parte principal que Jesus veio nos exemplificar, né? Veio nos mostrar o caminho que a gente tem que seguir e facilitar para a gente. Buscar e achareis, né? Máximas do Cristo. Buscar e achareis. A gente veio hoje aqui na Casa Espírita, não veio? A gente veio aqui, gente, buscar. Nós viemos buscar o quê? O alimento para nossas almas. A gente veio buscar. A gente veio aqui, está aqui, tendo a oportunidade de ter esses ensinamentos. E o que a gente vai fazer com isso? Voltar para a nossa casa e colocar em prática. E colocar em prática. Aonde que é o achar? É lá, gente, no dia a dia. É no dia a dia. Aqui, você não vai achar nada. Você só vem buscar energia para fortificar a nossa alma. Lá fora é que a gente vai achar.
Lá fora é que a gente vai ter que ser melhor, né? Aqui a gente vem buscar o alimento para nutrir a nossa alma. Então, vamos buscar e vamos achar. É isso que Jesus veio nos dizer. Ajuda-te e o céu te ajudarás. Né? Quando a gente está naquela situação, vem aquele peso daquela ansiedade, naquela situação ansiosa, que você não consegue superar, né? Você fala, nossa, gente, para, se recolha, sai, vai no banheiro, sai lá fora, vai tomar um ar. E lembre-se, Deus está conosco, Deus está em nós, está em nós. É a gente que se distancia dele. Então, quando a gente está nessa situação truncada, o que a gente faz, gente? Pede para Deus, simples, ajuda-te, ajuda-te. Pede para Deus, Deus, por favor, me ajude, me mostre o caminho. Que caminho eu devo seguir? Me ilumina. Simples palavras, poucas palavras. Gente, se for de coração, pode ter certeza, você vai ter a resposta. Você vai voltar, né? Você vai estar ali. Aí, você vai ver que aquela situação já não é tão difícil mais. Você já vai começar a achar caminhos, né? Mas o que é? É a gente se aproximar de Deus. É a gente olhar na vertical. Não ficar nesse plano horizontal. Vamos sair desse plano horizontal. Vamos olhar na vertical. É isso que Jesus veio nos exemplificar. Ajuda-te e o céu te ajudará. Simples. É muito simples. E a gente precisa colocar em prática. O princípio da lei do trabalho é, por conseguinte, a lei do progresso. O progresso é produto do trabalho. Coloca em ação as forças da inteligência. Gente, imagina uma pessoa sem trabalhar. A gente ficaria na infância da inteligência. Imagina um nenezinho de 1 ano. 1 ano. Você sem trabalhar, você é um nenê de 1 ano. A tua inteligência é aquilo. E a nossa inteligência está aqui para ser usada em favor do trabalho, do progresso. Nós trabalhamos, a gente automaticamente vai progredir. A gente vai progredir, porque o trabalho, o progresso, ele é filho do trabalho. Então a gente vai progredir, a gente vai evoluir. E a gente precisa, gente. A gente precisa trabalhar, colocar em prática a serviço do quê? Do nosso próximo. A gente sempre tem que ser útil. Isso vai nos ajudar a sair desses males de ansiedade, né? A parte mais importante de tudo que eu falei até agora, essa aqui é a parte mais importante. Pedi e obtereis. Qualidades de prece. Gente, voltando lá atrás, né, nas passagens do Cristo, um fariseu e um publicano foram orar juntos. Chegando lá, o fariseu, olhando para cima, né? Eu sou bom, sou justo, não sou como esses ladrões, esses injustos, esses hipócritas, esses adúlteros, desse publicano. Quer dizer, e falou outras coisas mais. Quer dizer, o cara está fazendo uma prece humilde, o cara está sendo arrogante, o cara está expelindo a arrogância. O publicano, né, não olhou para cima, mas olhou para baixo, batendo no peito, e dizia: Deus, perdoe-me pelos meus pecados, perdoa-me. Olha a diferença da prece, gente. O cara sabe que ele fez errado, ele está pedindo de coração: eu sou um pecador, perdoa-me. Quer dizer, ele buscou a causa do problema dele.
Isso é uma qualidade de prece, não importa qual seja a sua trajetória. A gente tem que ser humilde para pedir. Por isso que é o mais importante. A gente tem que saber pedir. Qualidades de prece e máximas de Jesus. Orar em segredo, entrar para o vosso quarto. Então, a gente tem que orar em segredo, com nós, recatado lá, no nosso ambiente íntimo, né? A gente com a gente. Dizer palavras sinceras e poucas. Não cuide de pedir muito. Tá vendo, gente? Pedir pouco. Para quê aquele discurso violento igual o fariseu? O que vai servir isso? Ele está recebendo a recompensa dele na terra. Está recebendo a recompensa dele aqui. E o publicano? Ele se rebaixou. Quer dizer, ele vai receber a recompensa dele no céu. O outro está recebendo aqui. Humildade. Não, pureza no coração. Se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoa-lhes. Difícil, mas a gente tem que perdoar. Jesus diz, perdoai 70 vezes, 7 vezes. E quantas vezes mais for necessário, temos que perdoar. Humildade, reconhecimento, exame dos defeitos próprios. Aquele que se eleva, se rebaixado. É o caso do publicano, né? O fariseu, ele se elevou, ele vai ser rebaixado. O publicano vai ser elevado. Ele está sendo humilde no pedido dele. E fazer um exame, gente, dos nossos próprios defeitos. Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, a primeira parte da questão, que é dividida em 3 partes essa questão. Santo Agostinho diz lá que nós, né, no final da nossa jornada, do nosso dia, devemos, né, lá no nosso quarto, colocar uma caderneta de papel em cima do criado mudo e fazer as nossas reflexões íntimas de como foi o meu desenvolvimento do meu dia. E anotar o bom que você viveu e as coisas ruins. E colocar tudo isso lá. Anotar. Simples. E pedir para que no outro dia você possa reparar esses erros que você cometeu. Porque a gente muitas das vezes acha que não comete. Eu dei uma má resposta para o fulano porque ele mereceu. Se a gente parar para pensar bem, às vezes a gente não daria. Então, por isso que ele fala desse exame. A gente fazer esse exame todos os dias, né? E ir modificando o nosso ser. Se amanhã, aquela resposta que eu dei mal, eu não dou, né? Eu contei até 10, já está bom, gente. Né? Então, a gente tem que começar a pedir pouco e ir alcançando os objetivos. Se a gente pede pouco, a gente vai conseguir superar. E ser humilde para pedir. Então, Santo Agostinho pede para que a gente faça esse exame. E tem outra coisa também, valorizar as coisas boas, gente. A gente é muito mais bom que ruim. Muito mais bom, a gente faz muito mais bondade. É que a gente não valoriza. Santo Agostinho, ele nos diz, né, numa das suas frases, que nós, homens, passamos pelas montanhas, né, pelas praias, pelas florestas, por essas coisas bonitas que a gente vê da natureza, e a gente contempla. Só que a gente passa a vida toda e não nos contemplamos, né? Então, ele fala para a gente não contemplar só isso, para a gente passar a nos contemplar, né? Para a gente passar a fazer esse exame e ver o que a gente tem de bom, que a gente tem muito mais coisa boa. Nós somos muito mais bom, mas muito. É que a gente ainda não se deu conta disso. A gente está inserido num processo de hoje, né? A mídia social, todas essas coisas, joga muito lixo na nossa mente, muita informação negativa. E isso às vezes nos deixa para baixo, né? É muita informação.
Só que a gente passar a ver a nossa essência, tem muito mais coisas boas. A gente está no caminho certo. Para finalizar, gente, uma questão. Duas frases. Uma afirmativa e uma interrogativa. Para a gente analisar, para a gente fazer um exame nosso de como a gente está sendo frente a tudo isso que a gente viu, Tudo essas causas da ansiedade. Como que a gente está no mundo de hoje? A ansiedade, ela vem se transformando num dos maiores inimigos do homem contemporâneo. Para a gente pensar, para a gente refletir em nós mesmos. A ansiedade vem se transformando no seu inimigo? Questão. Vamos se perguntar e vamos analisar. Para a gente refletir, pensar, tudo que eu vim falar aqui para vocês, gente, é para vocês fazerem um exame refletivo, analisar, pensar, refletir. E vamos colocar em prática, no jeito de cada um. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu modo de ser, de agir. Então vamos colocando em prática, que a gente vai vencer. A gente está aqui para isso, para evoluir, para olhar na vertical. É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção, por estarem aqui hoje nesse feriado. Que a paz do Senhor esteja em nossos corações, hoje e sempre.